Glória a Deus. Amém, igreja? Vamos falar de um adorador por excelência, Daniel. Daniel, capítulo 6. Senhor, te agradecemos pela tua igreja, pela oportunidade de falarmos a tua palavra. Te pedimos, Espírito Santo, que a tua presença seja notória e real em cada coração, porque é ela que faz toda a diferença, Pai. Que esta palavra seja aplicada nos corações e que ela produza frutos, Senhor, para a glória e honra do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Daniel, capítulo 6, versículo 25. Eu vou ler o final e depois vamos voltar ao início. Então, o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faço um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Queridos, esse texto, esse livro de Daniel é maravilhoso, né? É tão incrível que ele é considerado o Apocalipse do Velho Testamento. Porque Deus deu a Daniel as revelações mais incríveis, voltada não só para o tempo da sua época, mas como também para os tempos do fim, né? A profecia das 70 semanas. Mas Daniel era um cativo, né? Era um escravo que foi com os deportados pelo rei Nabucodonosor para a Babilônia, né? E a Babilônia era um dos impérios mais poderosos daquela época, né? O Império Medo-Persa também. Eles eram acostumados aos banquetes extravagantes, né? Banquetes que duravam 6 meses. Eles tinham o costume de mostrar os seus bens, as suas riquezas, os seus palácios, né? As bebidas que eram servidas em taças de ouro, né? E era um reino muito conhecido, que eram conhecido também pela tirania, reis poderosos que matavam, que decretavam, e a palavra deles era leis, né? Se tornava lei. Nós temos nesse contexto aqui de Daniel e dos seus amigos, né, uma forma de morte junto com o espetáculo que era a morte na fornalha, né, para quem não adorasse ali a estátua que o rei fez. Então, tudo isso eles faziam para mostrar não só o seu poder, mas também a crueldade, que através da crueldade eles intimidavam as pessoas, né? Um reino poderoso, um império poderoso que hoje já não existe, né? E que ele passou, assim como Daniel previu, foi revelado a ele, né? Mas o que me chama a atenção e o que nos chama a atenção aqui, que eu quero comunicar com vocês nessa noite, é algo muito, muito peculiar aos nossos dias que nós estamos vivendo. Então eu dei um tema na cova com Daniel. Quantos querem? Ninguém quer. Só a Nádia. Ah, Marcelo, Karina levantou a mão. Ninguém mais quer? Não, pastor? Pois é. Ah, quer, né? Sim. Porque nós estamos lá. Nós estamos num contexto muito parecido. Apesar de milhares de anos de distância desse reino, apesar da cultura e do comportamento hoje estar muito além daquilo lá, mas você vai ver que o contexto, em se tratando do povo de Deus, em se tratando do comportamento do povo de Deus está muito parecido com hoje, né? Até porque nós sabemos que uma das revelações que Daniel teve naquela estátua ali, que era dividida em 4 partes, ele teve uma visão sobre o reino da Grécia, que seria um reino que governaria, ou que
afetaria o mundo todo, né? E o reino e o Império Persa hoje, ele praticamente é nada, não existe mais, não existe. Aquele império acabou, passou, né? Foi destruído e tal, acabou. Mas aonde nós vamos ver esse império dominando até hoje? Na filosofia grega, né? O culto ao corpo, né? O culto ao homem, o endeusamento do eu, que é uma coisa mais parecida com aquilo que existia lá na Grécia Antiga, né? A escultura dos corpos, o corpo era cultuado, né? Temos os jogos nas arenas, aqueles jogos todos, né? As Olimpíadas que vieram de lá, né? Tudo isso é culto ao corpo e ao homem. E esse império dominou. Você vai ver isso na filosofia, você vai ver isso ensinado nas faculdades, e você vai ver isso no homem moderno, cultuando o seu próprio corpo e fazendo de si mesmo o seu Deus, né? Então, olha que coisa incrível. Daniel teve essa revelação, né? Mas Daniel, ele já servia nesse tempo aqui, que já estava no reinado de Dario, havia passado Nabucodonosor, havia passado Beltesazar, né? E já estava aqui no reinado de Dario, né? Ele já havia servido aí mais ou menos uns 70 anos, né? Na corte lá. Ele já havia interpretado a escritura na parede, né? Interessante que quando chamam Daniel, quem chamou, se você ler o capítulo 5, você vai ver que foi a rainha mãe, porque ela escutou o rei gritando lá no banquete, quando começou a escrever a sentença dele na parede, né? Eles ficaram, e ali você via literalmente a mão de Deus, porque o rei prestou atenção naquilo, né? Não se tinha iluminação como hoje, era iluminação mais focal, né? O rei prestou atenção naquilo e começou a estremecer, começou a ficar as pernas, o texto descreve que ele bambeou as pernas, ele ficou trêmulo, ele perdeu todas as forças. Então a rainha mãe foi lá e chamou, falou, olha, tem um homem aqui no teu reino, que é dos cativos de Judá, e ele tem a sabedoria dos deuses, né? Ele tem um espírito excelente e ele pode talvez trazer a interpretação. Então Daniel interpreta a escritura ali, né, falando que o reinado dele ia passar e tudo. Então Daniel já aqui no capítulo 6, quando vem esse incidente aqui, por que eu estou falando, por que eu quero mencionar para vocês que nós estamos num contexto muito parecido. Quando chega aqui no capítulo 6, Daniel já havia passado por todos esses percalços, já havia passado pela fornalha, né, que havia sido salvo. E eles falam o seguinte, os governantes, os governadores, os grandes ali do reinado de Dario, eles falam assim, olha, nós não vamos achar nenhuma coisa contra Daniel, porque não havia achado. O caráter de Daniel era ilibado, era um caráter assim, Daniel já havia dado testemunho em todo o seu comportamento, em tudo o que ele fazia, até mesmo não comer as comidas da Babilônia, que eram comidas sacrificadas. Daniel não fez isso da sua própria cabeça. Ele pediu ao guarda lá da cozinha, ao mordomo do palácio, que permitisse eles comerem só legumes, né? Então, tudo isso Daniel teve uma sabedoria, um consenso. E aqui eu estou falando de um homem que estava num país dominado por deuses pagãos, por sacrifícios de deuses, totalmente distanciado do propósito do Deus que Daniel conhecia. Daniel não tinha ali escribas para ajudar ele na lei, nada disso. Mas uma coisa é visível no coração, na mente, no caráter de Daniel. Um homem fiel, que mostrou diante daqueles reis, diante daquela nação, diante daqueles palacianos ali, quem ele era e qual era o compromisso que ele tinha com seu Deus. Isso é o que me chama mais atenção assim na vida de Daniel. Ele era realmente um adorador por excelência. Porque adorar no meio de homens déspotas, no meio de homens malignos, no meio de homens malvados, no meio de reis que detonam a quem tenta interpor no caminho deles, Daniel mostra ali que realmente ele tinha um compromisso irrestrito com seu Deus. Essa é a primeira característica que a gente vê na vida de Daniel. E o caráter de Daniel é algo assim que me chama muito a atenção, né? Quando se fazia uma coisa que agradava muito aqueles reis,
eles acostumavam dar presentes caros. E aí no capítulo 5, versículo 29, olha o que Beltesazar manda fazer. Então Beltesazar mandou que vestissem a Daniel de púrpura. Púrpura, só tinha acesso a púrpura, esse tecido dessa época, os reis mesmos poderosos. Porque era um tecido caríssimo para a época, a confecção dele, que era uma confecção manual, o tingimento, tudo. Então, só vestia púrpura, rei, rainha e comensais ali da época, né? Mandou que vestisse a Daniel de púrpura, que lhe pusesse uma corrente de ouro no pescoço, e vocês imaginam que corrente, né? Não era uma coisa fininha assim, igual vocês estão vendo aqui de lata, não. Era um negócio mesmo avantajado, né? Um negócio que tinha muito valor. E que proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Quando Daniel ouve isso, depois dele interpretar a escritura na parede, ele diz assim: que os teus presentes fiquem contigo. Eu não quero nada disso aí. Queridos, é maravilhoso a gente ouvir isso. E nós precisamos disso nessa época, tá? Porque tem muita gente negociando a sua unção, um dom que é dado só por Deus, que você não encontra em lugar nenhum, você não encontra em faculdade nenhuma, você não recebe de diploma nenhum. Dons para as coisas e para o reino espiritual, dons de revelação, dons de saber o futuro, dons de trazer uma palavra de conhecimento para quem está precisando, você só recebe do céu, direto do céu. Então eu queria dizer para você que está aqui hoje, ainda que você seja um novo convertido, não troque o seu dom, seja para adorar, seja para tocar um instrumento aqui, seja para cantar, seja para ensinar, seja para dar uma palavra de revelação e de conhecimento. Não troque o seu dom por púrpura nenhuma, por ouro nenhuma, porque Deus não aceita isso. Isso é a primeira coisa que a gente vê, é a primeira característica maravilhosa que eu vejo no caráter de Daniel, no caráter cristão, porque dons não se negocia. Dom é Deus que dá, unção é Deus que dá. Você pode pedir a quem você quiser nesta terra unção para exercer um ministério, seja ele o menor que você acha que for, porque não existe ministério menor. Todos eles são de igual importância na presença do Senhor. Estar aqui falando tem um preço, mas estar orando tem outro preço. E para Deus, e a unção que nós recebemos e a graça que nós temos vem dele, somente dele. Então não troque isso por púrpura nenhuma, por ouro nenhum, porque não vale a pena trocar. Só ele pode nos dar. Adore a ele por isso. E eu sei que cada um de vocês que estão sentados aqui, se não receberam ainda, vão receber do seu Deus uma unção especial para este tempo agora que você vai viver aqui nessa terra. E você tem que saber lidar com isso, porque tudo tem que ser revertido para Ele, porque a glória é dEle, a honra é dEle, o poder vem dEle. E Daniel mostra isso aqui para nós nesse texto. Que coisa linda, fique com você, rei. Ele já estava ali, não pense que ele era um recém-chegado, não. Ele já estava ali há muito tempo, ele já havia dado prova de fidelidade, tá? Quando disseram que ia aquecer a fornalha 7 vezes mais, ele disse: olha, rei, eu não vou me prostrar diante da sua imagem. Oh, queridos, como nós estamos precisando de homens assim. Nesse tempo, os homens, os crentes, eu comecei a ler só o prefácio do livro que o pastor Jorge indicou sobre a santidade do raio. Só o prefácio que é feito pelo Lloyd Jones, ele diz assim: eu nem quero fazer prefácio, porque esse livro não precisa de prefácio. Tão bom que é. Uma pessoa que escreveu há milhares de anos atrás, e ele diz o seguinte: o que eu escrevi, gente? Não tem nenhuma novidade. Eu peguei somente a palavra e com algumas anotações que eu fiz. Um livro desta grossura. E ele está falando, sabe o quê? Ele começa falando, sabe o quê? Que esta geração é uma geração carente de homens de honra, de homens de caráter. Coloque isso no teu coração, porque em nome de Jesus, você vai ser um homem de caráter. Você vai ser uma mulher de caráter, se você não é ainda. Eu creio que todos que estão aqui estão buscando isso, eu creio nisso, porque eu tenho visto isso. Vocês são pouquinhos, então a gente acaba sabendo um pouco mais da vida de cada um. E eu tenho visto aqui homens e mulheres de Deus, pessoas de caráter, que têm pagado um preço de oração, têm pagado um preço de santificação.
E aqueles que estão chegando, saiba que aqui será um lugar onde Deus tratará com cada um de nós, a começar pelo nosso caráter, porque não adianta fazer muito barulho, se quando nós somos testados, nós não conseguimos passar pelo teste. Deus não quer barulho, Deus não se impressiona com barulho, Deus não se impressiona com nada. Vocês já ouviram o pastor Jorge falar isso aqui várias vezes? Há alguma coisa grandiosíssima demais para Deus? Não! E muitas vezes nós achamos que podemos impressionar a Deus. Não, não, não. O que mais impressiona a Deus é um coração contrito e arrependido na presença dEle. Dando a Ele, sabendo que dEle vem todas as coisas. E tudo que eu receber nesta terra, seja nesta função, seja em outra, seja secular, a Ele é dada e será dada toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Então, queridos, a força do caráter de Daniel me chama muita atenção nesses textos. Então Daniel respondeu e disse na presença do rei, não mandou recado não, o Senhor pode ficar com todos os teus presentes e dar as suas recompensas a outra pessoa, pode dar a quem quiser. No entanto, vou ler para o rei o que está escrito na parede e lhe darei a interpretação. Antes dele interpretar, porque disseram que ele sabia interpretar, né? O rei faz uma proposta para ele. Ele disse, não, eu não quero, porque quem vai me ajudar, ou quem me revelou, Mene, Tekel, pesado foste o teu reino, foste achado em falta, foi o Senhor dos exércitos. Ninguém poderia revelar, até porque a língua veio de lá, ele não saberia revelar aquilo, ninguém saberia revelar, os sábios não souberam, mas o Espírito de Deus, olhando para um homem escravo, servindo de forma fiel na corte babilônica, o Senhor deu para ele a interpretação. Então, queridos, a fé e a confiança em Deus na vida de Daniel também chama muita atenção. E aí, quando eles reuniram e disseram, nós não vamos achar nenhuma coisa na vida desse Daniel, se não a procurarmos na lei do seu Deus. E aí fizeram um decreto, e sempre, né, relacionado ao rei, porque eles queriam agradar. Olha, rei, sempre vai ter, sabe, enviado do inferno para dar essa sugestão maligna, tá? Fique bem atento. Nós precisamos do Espírito de Deus nesse último tempo para isso também. Ó, rei, faça o seguinte, durante 30 dias, nós não queremos que ninguém se dobre a nenhuma entidade, a nenhum Deus que não seja ao Senhor. Olha só que coisa. E aí o texto fala, vocês pensam que isso intimidou Daniel? Aí Daniel, quando soube, e assinaram, quando se assinava, o rei colocava um anel, aquilo era irrevogável, tá? Não tinha nada que revogasse aquela lei ou aquele decreto, era decreto que eles faziam, estava decretado. Quando Daniel soube que o decreto havia sido assinado, sabe o que ele fez? Ele foi lá para o quarto dele, que o texto diz que ficava em cima. As janelas do quarto estavam abertas em direção a Jerusalém, né? Ele orou, voltou para casa em seu quarto, no andar de cima. As janelas abriam para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia, ele se punha de joelhos, orava, dava graças diante do seu Deus, como era o seu costume. Aquele decreto não foi capaz de mover Daniel da sua convicção e da sua fé. E hoje, queridos, nós ainda vamos ter coragem? Quais os decretos que estão vindo? Vários. Eu, como psicóloga, eu não posso atender uma pessoa que queira, ainda que ela queira, mudar a sua orientação sexual, com o risco de ter o CRP cassado, tá? Esse é o decreto daí, de fora, do mundo. É o decreto das nossas leis, do nosso país, tá? Vocês acham que eu estou preocupado com isso? Nem um pouco. Nem um pouco. Eu tenho um compromisso com meu Deus, que criou homem e mulher nessa terra. Eu sei o estrago que as mentes e os corações e os psicológicos das pessoas estão passando por causa dessa ataque maldito na identidade dos nossos jovens e das nossas crianças. E é lei. Em alguns países já estão prendendo. Na Austrália, já tem uma cidade
que está prendendo pai e mãe que tentar, aí não é nem gente, não é terceiro não, pai e mãe, que tentar mudar a orientação sexual dos seus filhos. Eu tenho, você tem, nós temos um compromisso com esta palavra, com este decreto. Nós temos que continuar ensinando nossos filhos. Nós temos que continuar ensinando como foi que Deus nos criou. São decretos que estão aí, irrevogáveis, hein? E vai piorar cada vez mais. Mas eu pergunto, você quer ir para a cova com Daniel? Não sei para onde nós vamos. Hoje não tem mais cova. Hoje não tem mais leões, né? Mas tem prisões. Mas eu sei de uma coisa. O meu Deus que deu a lei, o meu Deus que deu a ordem, o meu Deus que deu o mandamento, Ele cuidará de todos nós. Ainda que seja nos fortalecendo para irmos para a morte. Tem muitos irmãos nossos morrendo lá no Oriente. Decapitado, simplesmente porque disseram, eu sou cristão. Simplesmente, tá? Mas até que ponto nós podemos coadunar, nós podemos compartilhar com os decretos que virão? Esse é um texto muito atual, porque eles estão aí, já estão, e está estreitando. Qualquer dia vão chegar aqui e vão pedir que o pastor Jorge faça o casamento. Qualquer dia, tá? Nós estamos caminhando para lá, mas eu sei de uma coisa, o meu Deus, Ele é que fechou a boca do leão. O meu Deus é aquele que nos dará as armas que nós precisamos nesse tempo. É Ele. Mas não tem nada aqui que possa ser negociado. Não tem nada. A própria Bíblia vai dizer que quem tirar daqui, tentar tirar daqui um jota ou um tio, será tirado a sua parte na árvore da vida. Então não tente tirar nada daqui. Esta palavra é a verdade mais pura e absoluta. Doa quem doer, custe o que custar. A palavra é imutável. Ela é imutável. Ela jamais mudou e jamais vai mudar. Então nós estamos indo para lá junto com Daniel. E eles acharam, porque Daniel dobrou os joelhos 3 vezes por dia e continuou orando. Continuou, outro decreto. Esse livro já tem texto, já tem teóricos escrevendo. Ele é um livro que incentiva o preconceito. É assim que eles dizem, tá? Incentiva o preconceito e por aí vai. Então, queridos, eu e você já somos chamados de preconceituosos. Eu sei bem o que é um preconceito e sei bem o que é pecado. Sei bem o que é um preconceito e sei bem o que é desobedecer à ordem de Deus. Eu sei bem o que é crucificar a carne e sei bem o que é deixar o seu ego tomar sua vida. E hoje o que nós mais temos é isso. É homens guiados por si mesmos. É homens que se fizeram seus próprios deuses. E eu pergunto, estão felizes? Não estão. Porque eles são muito fraquinhos para ser seus próprios deuses. Nós, quando nos distanciamos do nosso Criador, nós produzimos o pior do que o homem pode produzir na face dessa terra. E eu lido com isso todo dia. Todo dia. Eu pergunto, o homem atual está mais feliz? O homem que matou Deus, o homem que tirou Deus das universidades, o homem que está tirando a Bíblia das repartições públicas, ele está mais feliz? Não, ele está se autodestruindo. Se autodestruindo, como nós vimos aqui no sábado retrasado. Você pode ser qualquer coisa, você vai começar a assustar com as pessoas totalmente deformadas, que você vai começar a encontrar na rua. Você já deve ter visto alguns. Corta o nariz, deforma o rosto, coloca chifre, coloca isso, coloca aquilo. Isso é o homem quando se torna o seu próprio Deus. O homem quando fica sem limite, ele caminha velozmente para o abismo. Então você que está me ouvindo aqui na internet, você precisa de limite. Se um bebezinho pequeno precisa de limite, meu neto está com 1 ano e já estou vendo a mãe dar limite para ele. Precisa de limite, quanto mais você que quer se tornar o seu Deus. Então, a vida de Daniel mostra isso para nós, sabe? Daniel estava naquele contexto. Vamos achar alguma coisa na lei do seu Deus. E é isso que querem achar conosco. E já acharam. Mas eu digo algo para você. Você precisa do mesmo poder que estava com Daniel
para você vencer nesse tempo agora. Você precisa. Só quem fechou a boca daquele leão, daqueles leões famintos, foi Deus. E quem vai fechar a boca desse leão, que está insultando os exércitos do Deus vivo, é Ele próprio, é Ele mesmo. E você vai ver Deus fazer coisas grandiosas nesse tempo. Eu sei que muitos que estão me ouvindo não acreditam nisso, mas eu acredito. Eu creio nisso que eu estou te dizendo. Deus vai fazer grandes coisas, porque alguns precisam ver. Nós não, porque cremos pela fé, mas Deus vai fazer grandes coisas. E Ele disse isso, é promessa dEle. Está no livro de Joel. É promessa dEle, que Ele derramaria o seu espírito. E nós precisamos das visões como Daniel teve. Nós precisamos das revelações. Tem coisa que não vai ser você falando não, mas vai ser você escutando a voz do Espírito e buscando dele a estratégia que você precisa para vencer e para burlar essas coisas que vão querer que nós fazemos. Mas nós não vamos fazer não, porque nós estamos com a palavra. Então, queridos, aqueles homens foram à casa de Daniel para levar informação para o rei, para acusar na lei do seu Deus, né? Agora, Daniel não estava preocupado, por que ele continuou orando? Espera aí, quem já passou por uma fornalha acesa 7 vezes e não queimou nem o fio do cabelo dele? Você acha que ia temer agora com uma cova de leão? Não, não ia não. Porque o mesmo Deus, e se ele tivesse que morrer ali pelos leões, Daniel não estava preocupado em não morrer, tá, irmãos? Quem está no reino de Deus e quem enfrenta esse tipo de potestade, você não deve estar preocupado com a sua morte. Não querer morrer é uma coisa, isso eu não quero. Nem você quer, não quero. Mas se esse é o preço, meu irmão, eu vou direto me encontrar com o meu Senhor, com o meu galardão. Essa é uma teologia que não agrada muito nesse momento. Porque você quer muito algo de bom agora. Você quer uma coisa tranquila agora. E deixa eu dizer para você, o evangelho é radical. Ele não deixa você em cima do muro. Ou você está daqui, ou você não está. Ou você serve a Deus, ou você serve ao diabo. O evangelho é radical. Mas bem-vindo a vocês que querem. Vocês são radicais. Vocês são radicais. E radical com Deus é uma bênção. Radical com Deus é equilibrado. Radical com Deus vê o perdido, vê o sofrimento, vê quem está morrendo na droga, em tudo isso que está aí. Então você foi chamado para ser radical. Estou com Deus e não abro. Estou com o evangelho e não abro mão dele. Oh, queridos, Daniel mostra isso para nós. Há tantos anos na corte babilônica. Nós estamos diante dos Nabucodonosores, dos Beltesazar, dos Darius atuais. Homens que brigam pelo poder. Homens que só querem mostrar o poder. Homens que só pensam e olham no entorno do umbigo deles. Mas nós servimos ao Deus dos céus, senhores do Senhor, ao Jeová Jirê, ao Jeová Rafá, ao Jeová Shalom, a esse Deus maravilhoso que morreu, enviou Jesus para morrer por você. É a Ele que eu sirvo, é a Ele que você serve. Então não tenha medo dos leões, não tenha medo da fornalha, não tenha medo. Ele vai prover o recurso, Ele vai prover a força, Ele vai prover a fé que você precisa para vencer nesse tempo. Me perdoe por falar tão alto, mas é o Espírito Santo que está falando com você hoje. É o Espírito Santo que quer te sacudir hoje. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós estamos na cova junto com Daniel. Nós estamos. Foi isso que o Espírito falou conosco. E a coisa era tão séria que eles selavam, fechavam a porta, colocavam uma pedra em cima para não haver nem possibilidade do candidato à morte tocar ali, e selava com o anel do rei. Mas o Deus de Daniel não deixou nem aquele rei que concordou com aquilo dormir aquela noite. Dario não dormiu, ele passou a noite em claro. E o texto diz que de manhã ele foi tristemente na porta do... Quando ele sela, quando eles jogam Daniel, decretam que Daniel vai ser jogado, Dario diz assim, olha, que o teu Deus,
que o teu Deus que te livrou, que você continuamente serve, Ele possa te livrar dos leões. Oh, queridos, quem estava falando isso era um ímpio. Quem estava falando isso é um homem que não conhecia Deus. Mas a vida de Daniel era tão certa com Deus, era tão correta na presença de Deus, que aquele homem teve que reconhecer. E ele ficou triste e acordado a noite inteira, E de manhãzinha ele foi lá falar com Daniel. Então, queridos, se estamos sendo acusados pela lei de Deus, alegrem-se com isto. Eu não vim trazer uma mensagem de derrota para você, nem de medo, não. Eu vim trazer uma mensagem de alegria para você. Então, abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12, para você ver o que Pedro fala para nós. 1 Pedro 4, 12. Amados, olha que expressão linda que Pedro traz. Amados do Senhor, não estranhe o fogo que surge no meio de vocês. Fogo significa tribulação. Para pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Em outras versões diz alguma coisa estranha. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vocês se alegrem exultando. Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são felizes, bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Você está sendo insultado? Está sendo criticado pelo Evangelho? Alegre-se com isto. Significa que o Espírito repousa sobre você, está em você, conduz você, dirige você. Pastora, que coisa mais antagônica, pastora. Não. Esse é um evangelho que não é muito falado. Esqueceram dele. Co-participante dos sofrimentos de Cristo Jesus. Porque o sofrimento maior ele passou. Agora, co significa junto. Eu participo junto com ele. Ele pagou na cruz o preço. Ele foi criticado aqui na terra para nos dar a salvação. Agora, ele não nos deixou só. Ele deixou o seu Espírito. Se estão te criticando, se estão achando que você é muito ultrapassado, se estão achando que a Bíblia é um livro preconceituoso, alegre-se com isto. Alegre-se com isso. Jesus avisou tudo isso. Ele disse para nós, ele nos alertou, Paulo nos alertou, que seríamos perseguidos, seríamos insultados, seríamos lançados nas prisões. Então, fique feliz. Alegre. Exatamente. Não é para você ficar triste, não. Sabe por quê? Paulo, só é possível cantar na prisão. Paulo e Silas cantavam na prisão. Só é possível cantar na prisão quem está cheio do Espírito de Deus. Entende, querido? Então, se for necessário, por alguma perseguição, alegre-se, exulte. Tua vida não é da terra, tu não é terreno. Está escrito na palavra. Não temos aqui cidade permanente. Você está de passagem no Rio de Janeiro, mas buscamos a futura. Tu não é um cidadão daqui não, esqueceu disso? Ou nunca soube disso? Lembre-se disso. Tu está aqui de passagem. Está acabando o teu tempo aqui. E enquanto nós estamos passando por aqui, nós temos que ter uma ligação direta com o céu. Tudo que eu faço aqui, eu trabalho aqui, eu amo o meu trabalho, mas eu faço tudo pensando na glória de Deus. Eu atendo até um macumbeiro orando por ele, falando, Jesus, me dê sabedoria para atender essa mente, entender essa mente. A pessoa chega no meu consultório e sente paz. Por quê? Porque ele não conhece o Espírito Santo. Ele não desfruta da paz que eu desfruto, que você desfruta. A paz que excede todo entendimento. Não dá para entender como é que na perseguição você tem paz. Não dá para entender. Não dá para entender. Que na presença do Senhor, até a tristeza salta de alegria. Como é isso, pastora? Pelo gozo da salvação. Era isso que acontecia na vida dos discípulos. Constantemente a gente vê isso na vida dos discípulos. Depois de serem açoitados, voltavam alegres por ter sido açoitados.
açoitados por causa do nome de Jesus. Pastora, que evangelho é esse? O de sempre, que deixou de ser pregado há algum tempo em alguns púlpitos, mas nesse aqui vai ser pregado em nome de Jesus. E não estou aqui falando da cabecinha da Márcia, não. Eu tenho respaldo do meu pastor, do meu esposo, da minha pastora Naira. Tenho respaldo deles porque eles pregam mesmo o evangelho. É esse que eles pregam. Eu quero que você hoje saia daqui com seu coração fervilhando. Não é para você ter medo. Não é para você ficar amedrontado com esses acusadores, não. É para você entregar tudo na mão do Senhor. E outra coisa, você não tem que brigar com quem te xinga, com quem diz que você é preconceituoso. Não, isso já tem que estar num nível muito mais elevado na tua cabeça. Isso é normal, da agora para frente. Eu tenho que olhar e dizer assim: Senhor, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Estão cegos espiritualmente e você já recebeu a luz do evangelho. Entende, queridos? Sofrimento e juízo. Continuando aí em 1 Pedro, o versículo 15 agora. Que nenhum de vocês sofra como assassino, ladrão ou malfeitor. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe. Pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. Porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. Se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem o evangelho de Deus? Chegou o tempo. Juízo para nós significa purificação. Porque o juízo para a sua alma já foi ganho lá na cruz. Você foi justificado na cruz. Mas juízo de Deus para a casa dele significa purificação, santificação, limpeza das vestes, tirar aquilo que é injusto, tirar aquilo que não serve para Deus. Porque Jesus vem buscar uma noiva limpa. A veste dela tem que ser branca, branca, branca. Não é porque eu estou de branco, não. Tem uma manchinha aqui, ó. Vi agora uma manchinha de batom. Nas vestes da noiva do Senhor não vai ter nenhuma manchinha. Vai ser totalmente branca. Porque é o sangue de Jesus que vai purificar. Então o juízo da casa do Senhor já começou. Se você ouvir que tem crente brincando de ser crente, pastor brincando de ser pastor, ore por ele, porque o juízo vai começar. Já começou. E Deus vai fazendo com todos. Deus não tem filho predileto, não. O juízo de Deus não é para a unidade em Cristo. É para todas as igrejas, no Brasil, no mundo todo. É isso que vai acontecer antes da volta de Jesus. Então, alegre-se, alegre-se, alegre-se. Não fique triste. O valor da fé faz com que rejeitemos tudo o que pode manchar a nossa comunhão com Deus. Continuando aí, em 1 Pedro 1,6. Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que uma vez confirmada a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo sendo apurado pelo fogo, resulte em glória e honra e louvor na revelação de Jesus Cristo. Provação para o cristão, o resultado é que a sua fé é aprovada. Daniel continuou orando 3 vezes, porque ele já havia passado pela fornalha. A aprovação dele foi vencida. Então, provação não existe, ainda mais que nós estamos num mundo que jaz no maligno. A Bíblia diz isso. O mundo jaz, estado permanente, não é? Você não vê isso nas lápides, nos túmulos? Aqui jaz fulano de tal. Nunca mais vai se levantar dali, nunca mais vai sair dali. O mundo jaz no maligno, totalmente dominado. Mundo, sistema anti-Deus, que não conhece Jesus. Nós estamos aqui, não fazemos parte daqui. Então é normal que nós enfrentemos provações e tribulações. Até porque, como eu disse, o evangelho é preto no branco. Não existe ninguém total no evangelho que esteja em cima do muro. Ou você está com Jesus, ou você está com o inimigo. E essa é uma coisa que a pós-modernidade não aceita. Porque a pós-modernidade é relativista. Depende do teu ponto de vista. Depende de como você entende aqui 1 Pedro.
Se há uma coisa na palavra que não depende de entendimento de ninguém, a palavra é a verdade absoluta, imutável, completa, a vida toda, o tempo todo, e ela vai permanecer até no céu. Vai permanecer. É imutável. Não queira mudar, não queira trazer uma interpretação para si. Não é a Bíblia que tem que ser adaptada a mim, sou eu que tenho que me adequar ao que ela pede de mim, ao que ela fala para mim. Isso vai estar lá no livro Santidade, do Riley, né? Uma geração de cristãos que, Jesus tirou todo o peso, Jesus me libertou, Jesus me salvou. Sim, essa é a parte dele. Justificação é com ele. Santificação, músculos espirituais têm que ser exercitados, tá? Você que é sedentário, que não faz nada na corrida, no exercício, ok, isso é difícil mesmo, para começar não é brincadeira não. Mas quando a gente entende um pouquinho do que é um músculo em movimento, você entende também, eu comparo sempre. A guerra que eu tenho para levantar de manhã e correr e exercitar é a mesma que eu tenho na vida espiritual. Não me cuido não para ver se eu não vou daqui a pouco estar pensando, isso aqui não é pastor. Não, pastor, isso aqui não tem problema não, que isso? Você acha que é isso mesmo, pastor? Não, tira isso daqui. Que isso? Tem problema? Eu começo a achar nada a ver. Tem uma turma de evangélico do nada a ver. Mas eu vou dizer para você, tem tudo a ver esse tempo agora para você se consertar na presença do Senhor. Para você começar a viver uma vida de santificação na presença do Senhor. Porque nós vamos vencer, mas nós temos que estar ligadíssimos com o Senhor. Ligados. Não pode estar desatento. Não pode estar fora. Então Pedro vai falar isso. A prova da tua fé, a tribulação que você passa. E deixa eu dizer para você, quantas tribulações você já passou aqui? É muito menos tribulação do que tribulação. É muito menos. Duvido que você tenha 20 anos passando a mesma tribulação. Poucas pessoas. Poucas, né? A tribulação, ela vem e passa. Mas é ela que aprova. E aqui está dizendo que a sua fé, ela é muito mais preciosa, ela fica muito mais apurada, ela fica muito mais refinada. O ouro, para ser ouro, ele precisa passar pelo fogo. Sai cobre, sai barro, sai pedra, sai tudo. Fica só um metal precioso. O que purifica ouro é fogo. E o que purifica a tua fé, o que justifica você, é algumas tribulações. Você só é exercitado o músculo espiritual, o músculo da fé, quando você passa por provação. A mesma coisa é o que está acontecendo hoje com as crianças. Por que nós temos uma geração de homens que não são homens direito, jovens que não aguentam um pingo de frustração? Porque os pais embalaram. Já está grande, está chamando de bebê. Já está grande, ainda não tirou ele ainda da barra da saia. Isso faz com que essa criança não exercite para o crescimento, para mudar de ciclo, para passar de ciclo, para chegar à época da responsabilidade. São jovens que não querem mais sair da casa dos pais porque não querem ter responsabilidade. Entende? Então, a prova da nossa fé, ela é garantida pela tribulação. A tua fé, a tua convicção vai gerar temor no coração do ímpio. Não inverta isso. Não negocie a tua convicção. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o jogasse na cova dos leões. E o rei disse a Daniel, o seu Deus, a quem você serve continuamente, que ele o livre. Ele deu o testemunho aqui, da fé de Daniel. E muitas vezes nós queremos fazer o contrário. Nós queremos que as pessoas venham para a minha fé, que as pessoas aceitam a Jesus pela facilidade que eu mostro para elas. Deixa eu dizer, a maior facilidade que Jesus nos dá é nos libertar do pecado, porque o pecado é pesado. Jesus disse, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Esse é o jugo que Jesus tira de nós, o jugo do pecado, que ele é terrível. O jugo do pecado faz com que uma pessoa rica, intelectualizada, uma pessoa com saúde, se sinta um porcaria. Por quê? Porque o pecado escraviza. Então esse jugo, Jesus tirou de nós, né? Agora, quando nós convidamos as pessoas para Jesus, é esse jugo que nós prometemos alívio.
Agora, o evangelho é tudo isso. À medida que ele vai para a escola bíblica, à medida que ele vai para o discipulado, ele tem que saber que há um preço a pagar pela sua fé, pela sua permanência. Não negociar a sua convicção. E é isso que nós precisamos retomar hoje. Foi um tempo de igrejas inchadas. Por quê? Um evangelho de facilidade, o evangelho da prosperidade. Prosperidade só é real se ela está juntinha com a obediência. Aí você não precisa nem pedir. Você não precisa nem pedir. Busca em primeiro lugar o reino, a sua justiça, e o demais Deus vai te acrescentar. Mateus 6,33 está escrito. Então Daniel mostra isso para nós. Humanamente falando, ali era fim de linha para Daniel, sabe? Fim de linha. Não tinha recurso. Só Deus podia agir. E às vezes Deus poderia ter mandado o rei retirar o decreto. Deus poderia ter feito com que aqueles amigos de Daniel não vissem ele orando, botar uma cegueira neles para não ver ele orando. Deus não fez nada disso. Sabe por quê? Deus age num lugar onde para esses reis precisam reconhecer que é Deus que está agindo. Só Deus poderia fechar boca de leões famintos. Só Ele pode. E muitas vezes a nossa luta, a nossa tribulação vai num nível que você vê, agora não tem mais escapatória, só Deus pode fazer. Só Deus pode agir. E Daniel mostra isso para nós. Ele ficou jogado lá a noite inteira. Deus podia ter livrado assim, olha. Deus podia ter feito Daniel flutuar no teto da cova. As covas eram profundas. Deus não fez nada disso. Deus tirou o sono a noite inteira do rei. E quanto mais tempo Daniel passou ali, mais sinal da mão poderosa de Deus guardando ele naquele lugar. Oh, queridos, que coisa linda. Aí o rei vai falar. Agora estamos na cova, mas na revelação nós teremos glória e honra. A palavra vai dizer isso para nós. Tanto agora, Daniel foi honrado naquele momento, quando ele sai dali. Ele foi honrado diante dos persas, né? Aí o rei fala essa palavra que eu li para vocês no início. Faço um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, todos tremam e temam diante do Deus de Daniel. Aí olha como é que inverteu. Viu como é que o jogo mudou? Viu como é que virou o jogo? Enquanto nós estamos querendo contemporizar com o evangelho light, nós estamos perdendo a oportunidade de honrar o nome de Deus diante dessas situações que só Ele pode agir por nós. Então olha como é que o jogo virou aqui. Quem virou o jogo? Deus, com a sua forte e poderosa mão. Porque Daniel foi fiel até o fim. Até o fim. Então em nome de Jesus eu quero orar por você hoje. Você terá nesse tempo grande oportunidade de honrar a Deus com a sua fé. Saiba disso. Saiba disso. E os recursos que faltarem não estão faltando de cima. Porque de lá Deus vai enviar todos. Mas o que você e eu precisamos fazer? Exercitar os músculos espirituais. Santidade, proximidade de Deus, busca pelo Espírito Santo, boca fechada, sabedoria no falar, só falar quando pedir a razão da nossa fé, não entrar em coisas e movimentos que não é para a gente entrar. A gente já tem muita gente para cuidar, muita gente para ser liberta. Não fique inventando coisas. Quando você tem a direção de Deus, você vai no lugar certo, no momento certo, ajudar a pessoa certa. E é isso que nós precisamos neste momento. Porque honrar a Deus com a sua fé, porque Ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. Isso é palavra de um rei ímpio. O seu reino não será destruído. Revelação. Foi revelado para ele. O seu domínio não terá fim. Nós sabemos disso, estamos esperando a outra parte do reinado. Ele livra, salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Aleluia! Palavra dita por um rei pagão. Um rei tirano que estava no templo fazendo orgia com as taças sagradas que roubou de Jerusalém, que trouxe de Jerusalém. Mas Daniel foi fiel até o fim e o rei teve que comprovar isso. Então, não negocie. Estamos sim na cova com Daniel.
mas ninguém menos do que Deus estará fechando a boca dos leões. Na tua casa, no teu emprego, na rua, onde você for. Eu creio nisso, eu creio. Daniel mostra isso para nós. Esse livro é muito atual. Tem um livro esqueci o autor agora, Daniel para os tempos modernos. Ele fala de todo o relativismo que nós estamos vivendo agora com o livro de Daniel. É muito atual. Então, queridos, lições preciosas desse homem de Deus. Fique de pé, vamos adorar. Ó Deus de Israel, eu sei que não vinha a esse mundo pra adorar outro rei. Os leões estão rugindo sem parar. Meu louvor incomodou a todos que são contra ti, ó Jeová. Nada pode intercalar o louvor do meu coração. Dos manjares eu abro mão, os palácios não quero não. Eis aqui como Daniel, com os olhos focados no céu, com risco de morrer, pois o que me importa é obedecer. Senhor, não vou dividir minha adoração. Exclusivo é o meu coração. Eu vivo só pra ti e não abro mão do céu. Mesmo diante da morte, eu preciso ser fiel. Eu prefiro aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. E Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobre com suas penas e debaixo de suas asas estarei seguro. Eu não temo espanto noturno, nem seta de dia. Desce diante na escuridão, tem mortandade que assola ao meio-dia. Não importa quantos caiam do seu lado, direita, esquerda, eu estou protegido. Se eu for fiel, eu vou ver o céu. Ele envia anjos para me guardar, Senhor. Não vou dividir a minha adoração. Exclusivo é o meu coração. Eu vivo só pra ti e não abro mão do céu. Mesmo diante da morte, eu prefiro ser fiel. Aleluia. Eu prefiro, eu sei que você prefere ser fiel. Eu sei que você prefere ser fiel. Mas saiba que você não morrerá nenhum dia antes do determinado por Deus. Se Ele que criou os leões, Ele é poderoso para tirar a ferocidade de qualquer leão faminto, para te livrar, porque Ele é o seu Deus. Pai, eu quero orar neste momento pelos teus filhos, aqueles que estão aqui, aqueles que estão me ouvindo pela internet, Senhor. Eu quero que o Senhor traga para os teus filhos a força, a coragem, a fé, a confiança, a capacidade de não negociar aquilo que recebemos de Ti, Senhor. Aquilo que vem de Ti só pode ser devolvido para Ti mesmo, Pai, porque a Ti que é digno de toda glória, de toda honra e de todo louvor, Pai. E nós estamos nesse lugar, Pai, nesse lugar de acusação, nesse lugar de aperto, mas nós queremos estar debaixo da Tua poderosa mão.
Que os teus filhos hoje saiam